Vamos aguardando o pessoal chegar, né? Boa noite, oficialmente. Estamos aí no nosso sexto encontro, ou seja, nós já passamos aí da metade da nossa jornada. Nós já estamos nos encaminhando aos finalmente da jornada, né? E aí, por conta disso, tem algumas coisas que eu preciso reforçar com vocês hoje. Boa noite, Keila. Eu vou esperar dar 20 horas e 1 minuto, e aí eu já vou começar a entrar nesses assuntos aí, certo? Vamos lá, o pessoal está chegando. Boa noite, Wanda. Temos que falar sobre RAFs, sobre caderno para implementação, frequência, um monte de coisa. Deixa eu dar mais um minutinho para garantir que mais gente escute. Aí, o pessoal está chegando, mais um minutinho. 20 horas já. Aí, 20 horas e 1 minuto. Vamos começar. Então, eu tenho algumas coisas para falar para vocês, tá? Alguns recados para dar. Já vão pensando nas dúvidas. Quando eu encerrar tudo que eu tenho para falar, todos os recados, todas as proposições, no finalzinho vocês fazem aí as perguntas que vocês quiserem fazer, tirem as dúvidas que vocês querem tirar. Vou fazer essa fala antes de nós entrarmos no nosso roteiro do nosso encontro 6 propriamente dito, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, sobre as RAFs. Na semana passada ou retrasada, não lembro agora qual das duas últimas semanas, eu acho que foi na semana passada. Eu mandei um recadinho no individual, no privado de vocês, do WhatsApp, de cada um que estava com o RAF em aberto. Não tinha realizado alguma das RAFs e comuniquei lá, professora, falta A1, falta 2, falta 3. Falei qual que estava faltando e mandei o link da RAF para vocês acessarem. Vocês estão me ouvindo? A Liliane falou que não está. Então avisem a Liliane pelo chat para ela entrar e sair novamente. Sair e entrar novamente, porque provavelmente é o dela lá, né? Ela falou no chat que não está me ouvindo. Se alguém puder escrever lá, pedir para ela sair e entrar novamente e avisar que meu áudio está chegando. Bom, vou continuar. Mesmo assim, eu vou pedir que vocês também reforcem a conferência, tá? Confiram se vocês fizeram todas as RAFs. Como que vocês vão saber? Vocês vão entrar lá na sequência das RAFs, entrem nas antigas e vejam se aparece a mensagem você já enviou. Se aparecer a mensagem você já enviou, está tudo feito. Se aparecer aberta para você fazer, é porque ainda precisa ser feito. Daí você volta no conteúdo lá, acessa o slide para você relembrar o conteúdo e realiza rápido. Não deixem rápido sem realizar, tá certo? RAF que vocês não realizam é atribuído nota 0 para essa RAF e aí debita da nota final da avaliação de vocês, tá bom? Então façam isso, beleza? Eu fiz a conferência, mandei mensagem lá, mas eu vi que teve alguns que ainda não fizeram, mesmo depois de eu mandar mensagem, mesmo depois de eu conferir. Alguns visualizaram, não me deram retorno, alguns visualizaram, fizeram, deram um ok para mim, tudo certo. Então, eu vou pedir que todo mundo agora reforce essa conferência, veja lá se sua RAF foi realizada ou não. Quando eu abrir aqui a RAF para vocês fazerem, eu vou mostrar para vocês como que vocês conferem, mas não é segredo, tá? É igual quando a gente envia um formulário, que só pode fazer uma vez, lá no Google Formulários, e aí aparece você já respondeu, é assim que tem que aparecer para vocês, tá bom? Se não aparecer assim, se aparecer aberto para responder, é porque ainda falta fazer. Feito? É isso. Próximo recado. Caderno para implementação. Na próxima semana, eu vou fazer uma conferência geral de como está o andamento dos cadernos de vocês, tá? Vou fazer uma conferência prévia, ainda não está na data de entrega, mas a data já está se aproximando. Vou pedir que vocês mantenham esse caderno em dia. Como que vocês mantêm em dia?
O caderno, ele tem a parte das atividades do na prática, que são essas atividades que a gente faz, se reunindo em grupo aqui nas salas temáticas, né? Preenchendo ali a tarefinha, colocando o nosso nome, pegando o link do arquivo geral da tarefa e jogando lá no nosso caderno. Façam esse movimento, deixem o caderno de vocês com todos os links, com tudo certinho. Contudo, se você faltou alguma reunião e aí você não realizou a atividade junto com um grupo, numa sala temática, porque você não estava presente, o que você precisa fazer? Você precisa abrir uma guia, duplicar uma guia lá, né? E fazer individualmente essa tarefa. O que você vai fazer? Você vai duplicar a guia, vai apagar a resposta dos colegas e vai fazer de forma individual. Tentem fazer, tá? Vai duplicar, vai pegar a guia do colega, vai duplicar, ou seja, você vai pegar e vai colocar mais uma ali, tipo, pegar o grupo 4, duplico, deixo lá a tarefa do grupo 4, nessa cópia, nessa duplicada de guia, é onde eu vou fazer. Se vocês estiverem com dificuldade de fazer isso, professora, eu não sei, tem dificuldade, não estou conseguindo fazer. Me chamem no WhatsApp, vocês têm meu WhatsApp, me chamem no WhatsApp, professora, olha, faltei a reunião tal, eu preciso fazer tal atividade, não sei como duplicar guia, não consegui fazer. Você pode me ajudar? Eu vou ajudar vocês. Vocês têm meu contato, sabem como conversar comigo, tá? Mas façam aí, tentem deixar tudo meio que prontinho essa semana, porque eu vou fazer uma conferência já geral ali para ver o que está em dia e o que não está. Opa, Fernanda, só segura um pouquinho, memoriza aí a tua pergunta e no finalzinho aí eu vou abrir para as perguntas, daí vocês me perguntam, tá bom? Mas não esqueça o que eu tenho que falar. Outra coisa, falei da RAF, falei do caderno, a implementação em si. A implementação, vocês vão, já podem estar implementando, tá? Desde a reunião 2, nós já estamos vendo conteúdos que são possíveis de implementar. O que é o miolo, o cerne da implementação da nossa temática? Ela se divide em dois polos. Trabalhar um descritor através de uma estratégia, certo? O que nós já vimos até o presente momento? Nós já vimos, nós já trabalhamos, por exemplo, identificar relações de causa e consequência através da estratégia POE, que era predizer, organizar e explicar. Lembram lá atrás que a gente viu isso? Que até tinha lá 3 níveis de atividade, 1, 2 e 3 e tal. Então, isso foi uma estratégia em cima de um descritor. Precisa ser com a aula do RCO propriamente dita? De preferência sim, mas não é obrigatório. Se você tiver um outro texto que não está naquela aula, mas que você acha que vai dar mais certo na sua atividade, beleza. Não quero usar a fábula do Leão e do Ratinho, nem da Raposa do Corvo, eu quero usar uma outra que vai trabalhar causa e consequência. Fechou. Você tem que entender que se você escolher trabalhar causa e consequência, tem que atrelar a uma estratégia. Outro descritor que nós já trabalhamos, analisar efeitos de sentido decorrentes do uso da pontuação. Lembram disso? Trabalhamos esse descritor também. E trabalhamos também a habilidade dos agrupamentos produtivos de forma homogênea e heterogênea. Isso também é uma estratégia. Tá? Então, isso você pode aplicar. Na hora de usar os textos, precisa necessariamente usar os textos daquela atividade, as aulas específicas do RCO, das suas atividades? Não necessariamente, de preferência simples, deixar uma mão na roda, já está pronto para você, mas não é obrigatório. Hoje a gente vai trabalhar fato e opinião, já vai chegar lá, né, diferenciação, distinguir fato e opinião, e vai trabalhar com os degraus da aprendizagem, certo? Chegar passo a passo para chegar numa aprendizagem mais simples para mais avançada. É uma estratégia. Então, a ideia é que a sua implementação, ela agrupe estratégia com a habilidade dessas estratégias e dessas habilidades que nós vimos na jornada, tá? Estratégias e habilidades dentro da jornada, certo? Então, não é um trabalho de gênero, análise do gênero textual, não é um trabalho amplo de interpretação de texto, tampouco um trabalho voltado especificamente para a gramática e tal. A ideia é que a gente pegue essas estratégias que a gente está vendo aqui na jornada, pegue as habilidades que a gente está aplicando, desenvolvendo e discutindo durante a jornada e leve uma delas
para a nossa aula, aplique, registre e daí implemente dessa maneira. Segura aí a pergunta, Rita, que daqui a pouco eu já vou abrir para você, para a Fernanda, tudo, memoriza o que você quer, que eu já vou chegar lá na parte das perguntas. Então, falei da RAF, falei de deixar em dia o caderno com as atividades na prática, falei da implementação, vou para o quarto tópico. O quarto tópico é frequência de vocês aqui na jornada. Só pode se ausentar de 2 encontros, tá? Se você ausentar mais de 2 encontros, não certifica. Nessa jornada não é possível mais fazer reposição nem anteposição, essa é uma informação que eu tinha dado lá no primeiro encontro. Contudo, na segunda semana eles abriram a exceção de permitir a reposição somente na segunda semana, porque estava tendo aqueles remanejamentos, aquela coisa toda, e daí foi permitido somente na segunda semana. Depois, quando os remanejamentos foram todos organizados, não foi possível mais, gente. Foi uma regra nova dessa jornada. Então, vocês só podem assistir aula na turma de matrícula de vocês. Não pode repor e nem antepor, como era antigamente, no GE. Comprovação da frequência de vocês para a solicitação da direção. Não é atribuição de vocês. Que a diretora, minha diretora quer que eu comprove que eu estou assistindo aula. Não é atribuição de vocês. Ela tem como acessar, verificar através do BI diretor, e aí ela tem que ir atrás dessa informação, tá? Eles têm uma senha específica para a direção de acesso ao Power BI. Lá eles conseguem ver os dias que vocês faltaram, onde que vocês vieram, se vocês estão frequentando. É eles que têm que verificar. Então, vocês não precisam estar levando print da aula, declaração, nada, nada. É a direção que tem a obrigação de, por conta própria, ir lá e checar. E aí, se ela contestar, você pode pegar a gravação da aula de hoje depois e mostrar para ela, tá aqui, a minha formadora falando, é isso aqui, tá? Então, eles entram em contato com o NRE e tudo, que muitos diretores não sabem, ou não vão atrás, não sabem como ir atrás da informação. Ela tem que entrar em contato com o NRE, com a parte de informática do NRE, saber qual é a senha, saber como acessa, e dentro do Power BI específico para a direção, consultar lá a frequência dos professores da instituição dela, se eles estão ou não frequentando o formador. Vocês não precisam comprovar em nada, não cabe a vocês, certo? E encerrei. Agora vamos começar pela Fernanda, que tinha uma pergunta para fazer. Faça, Fernanda, pode fazer. Boa noite. Prof, eu não consegui o link da semana passada para postar lá no caderno. No mural está só NV, não tem o link no mural pelo menos para mim não aparece. Você clicando lá naquele NV, vai abrir o arquivo e aí você pega o link. Ali é o arquivo já. Eu vou abrir Tá. aqui para vocês verem, ó. Eu vou colocar Ah, aqui no então tá. tela. Obrigada. Outra Tá? coisa, eu não tenho turma de recomposição esse ano, eu tenho sexto ano de língua inglesa. Então, antes de fazer a inscrição aqui, eu conversei com a diretora, ela falou que eu poderia estar pegando, né, uma, duas aulas de inglês para fazer a implementação no sexto ano. Mas aí, como que eu preencho a parte ali do caderno que pede, o componente de atuação? Porque não é, o meu componente de atuação na turma não é recomposição, é inglês. Eu coloco língua inglesa? Não, você pode colocar que seu componente é língua inglesa, mas você fez uma aplicação de uma atividade voltada para recomposição da aprendizagem de língua portuguesa. Não tem problema nenhum. Ah, então tá bom. Tá Obrigada. bom? Nada. Ó, É, aqui fica o anexo NV. Tudo isso aqui que está anexado, ó, vocês clicando em cima, ele sim, vai abrir uma nova aham. guia já, e já vai abrir o arquivo É, como está aqui. eu vi que ele abre o arquivo, só que daí, então, se eu copiar que está ali no campo, É isso, lá ele vai abrir o arquivo, então, normal. é isso mesmo. Tá, Tá obrigada. bom? De nada. Agora a Rita também tinha uma pergunta para fazer. Pode fazer, Rita. Professora, boa noite. Eu vou fazer a minha implementação amanhã. Aí a diretora que vai ver as observações. Eu peguei aqui agora, ela tem que fazer as observações e anotar no SCO, né? Para que eu possa ter acesso para enviar. Aí eu optei por fazer das fábulas, porque eu não tinha ainda me atentado a esse conteúdo. A minha turma tem bastante dificuldade. Então eu vou fazer. Hoje a gente teve uma orientação a respeito de fotos, essas coisas de aluno, porque tem que comprovar, não é? Que fez.
E daí, como que eu faço para fazer esse registro, professora? Então, as fotos, né? Tem duas opções. Você registrar as mãozinhas deles fazendo, eles de costas, tá? Que eu acho que é a mais interessante, eu evitaria mostrar o rosto e tal. Contudo, na maioria das escolas, no momento da matrícula, é solicitado que os responsáveis autorizem o uso da imagem do seu tutelado para uso educacional, não para uso de redes sociais, que é o caso da nossa implementação aqui. Não vai para as redes sociais, ele é usado para uso educacional, tem essa finalidade. Então, verificado aí com a sua escola, se foi feito isso no momento da matrícula, mas, assim, o que eu acho, assim, daí é opinião minha, né, o que eu faria, eu daria preferência para evitar a identificação, eu acho mais seguro. Mas já recebi muitas implementações com os alunos, até gravando vídeo, falando, mostrando o rosto, identificados, e tudo ok, porque a escola tinha já no momento da matrícula solicitado a autorização do uso dessa imagem e tal, então tranquilo. Como não vai para redes sociais, vai apenas aqui para o nosso trabalho, é uma coisa restrita e tem a autorização do uso da imagem delas, eu acredito que também não teria problema. Tá, e daí eu tenho que trabalhar dentro dessa perspectiva que você falou, né? Eu vou trabalhar causa-consequência, é aquilo que nós trabalhamos no encontro, acho que 3, se eu não me engano. Isso, se você deu preferência para esse conteúdo, para essa habilidade, tranquilo. Nós vimos que duas habilidades já, né? Diferenciação de causa e consequência, de reconhecimento e tal, e vimos também os efeitos sentidos decorrentes do uso da pontuação. Vamos ver um terceiro hoje, né? Bom, então é isso. Atrelar descritor, que é a habilidade a ser desenvolvida, com uma estratégia para eles chegarem no desenvolvimento dessa habilidade. Certo? Professora, Oi. o seguinte, sobre o feedback, a diretora precisa assistir a aula ou a pedagoga para fazer o feedback, correto? Isso. No meu caso, amanhã eu tenho observação da tutoria. Caso a diretora ou a pedagoga não possa acompanhar o tutor, pode ser ele mesmo já dando feedback? Se ele produzir um feedback para você, tranquilo. Porque daí eu não sei se ela vai conseguir, e como eu já tinha agendado para amanhã, né, eu já aproveito. Não, tutora de boa, né? Ela é da parte pedagógica, gestão e tudo, então é de boa, mas desde que ela faça, depois de observar, ela faça um feedback para você certinho daí, tá bom? Marlene, pode falar? Prof, boa noite, pessoal. O prof pode associar, por exemplo, pode trabalhar com causa e consequência, pode trabalhar e colocar eles no agrupamento produtivo? Sim. Pode, né? Pode mesclar, tranquilo. Pode pegar uma habilidade e colocar em outra estratégia, se você vê que funciona ali para fazer, não tem problema nenhum, tranquilo. Tá dentro das discussões nossas aqui da jornada. De boa. Certo? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Aí, pessoal, a gente está usando esse tempinho da aula para fazer essa tirada de dúvidas, mas eu acredito que é importante, né? Então, é isso. Mais outras dúvidas, tá? Me mandem pelo WhatsApp, vamos conversando aí, tá? Não deixem para acumular tudo para a última hora, tá, gente? Vão se adiantando, vão verificando se seu caderno está em dia, se todas as suas rápidas foram de fato respondidas, vão já estruturando as suas implementações, se organizando, tudo direitinho, para chegar lá no final da jornada, a gente chegar de maneira tranquila, sem estar se atropelando. Joia? Então vamos lá. Vamos ao nosso roteiro de hoje, né? Entre fatos e opiniões, a jornada dos degraus no texto. Então, como eu já usei bastante tempo desse começo da aula, que seria para o acolhimento, seria para, né, esse começo aqui, eu vou dar uma aceleradinha nesse comecinho aqui, tá? Mas a gente vai conseguir ver tudo. Márcia Santos, deixa eu ver. Deixa eu permitir a Márcia, ver se ela tá fora do arroba escola, só um segundinho. Ela ficou na chamada. Márcia, se você... ficou na chamada. Márcia Santos, você é da turma
Preciso que você saia da reunião e volte novamente com o seu Robiscola para não dar nenhuma questão aí na sua frequência, tá? Porque se você ficar com... beleza. Se você fica com um e-mail que não é da Robiscola, ele identifica que você não estava na aula, tá? Vamos lá. Você já sabe, mas a gente sempre dá aquela lembrada, né, da importância das câmeras abertas. A turma NV, que é a nossa turma de hoje, é uma turma bastante participativa, interativa. Vocês já foram elogiados já pela tutoria sobre participações de vocês e tal. E por isso que é importante a gente sempre manter nossas câmeras abertas para que a sua troca ela seja o mais humana possível. Lembrando sempre da gente dar preferência para acessar as aulas com o computador, que é onde a gente consegue fazer nossas atividades de maneira boa ali, né, com qualidade. E se você não tem câmera no seu computador, daí usa o celular aí como um segundo dispositivo conectado para ter a sua câmera aberta. Estamos na nossa reunião 6, distinguir fatos de opiniões em textos. Primeiro de tudo, eu vou mandar para vocês o link do E aí Como Foi, para vocês contarem um pouquinho como que foi já implementar o que nós vimos na aula passada, tá? Quem já implementou e quem não implementou, conta aí como é que está sendo o planejamento dessa atividade, tá? Aquela que a gente viu sobre pontuação, sobre agrupamentos produtivos, certo? Quem já implementou, quem levou, aí já conta para nós. Então, os objetivos da nossa aula... Opa! Vou voltar para cá, e aí. Os objetivos da nossa aula de hoje vão se dividir em objetivos pedagógicos e linguísticos, ou seja, pedagógicos, como que eu vou fazer o meu aluno aprender isso, e linguísticos, o que eu quero que ele aprenda realmente. Dentre os objetivos pedagógicos, nós queremos que o nosso aluno compreenda como a progressão lógica organiza, né, o ensino da habilidade, que a gente consiga, né, elaborar atividades estruturadas e criativas sobre a distinção de fatos e opiniões, que a gente consiga também analisar textos e refletir sobre estratégias pedagógicas para engajar os nossos alunos no desenvolvimento da habilidade. Dentro dos objetivos linguísticos, nós queremos que o nosso aluno identifique fatos e opiniões em diferentes textos e consiga interpretar e aplicar conhecimentos sobre fatos e opiniões para propor atividades significativas de recomposição das aprendizagens. Essa é a nossa agenda de hoje. Nós temos 30 minutinhos ali para ir aí como foi, saberes em ação, conexões saberes em prática. Nós vamos ter uma atividade na prática hoje para a gente realizar com um grupo e teremos também a nossa RAF. Vou ler para vocês essa tirinha, olho no lance aí, olho na tela, quem está distraído agora, olho na tela aí para acompanhar. Vejam lá. O rótulo mostra os ingredientes de um produto. Falou para o Calvin ali, né? E o Calvin responde. Já quem põe rótulos nas pessoas, mostra os ingredientes de si mesmos. Interessante, né? Professor, analise a tirinha e responda. Responda aí pelo chat, tá, pessoal? Qual das falas apresenta uma informação que pode ser comprovada na realidade e como que nós sabemos disso? Qual delas? Responda aí pelo chat, por favor. E também qual fala expressa um ponto de vista ou interpretação da situação e o que indica isso. E aí? A da menina ali, né? Falando sobre o rótulo mostrando ingredientes de um produto, seria uma informação comprovada ou um ponto de vista? Desse primeiro quadrinho. A fala do primeiro quadrinho demonstra um fato, do primeiro é fato, ótimo, perfeito. Marlene comentou ali, a Rita também, Sônia, Gislaine, certinho. Do segundo quadrinho nós temos um ponto de vista ou uma interpretação? O que nós temos aí no segundo quadrinho? Ponto de vista, perfeito. E aí a gente vai para a pergunta-chave. Distinguir fatos de opiniões em textos. Professor, se você tivesse que explicar aos seus alunos a diferença entre fato e opinião, fazendo uso de uma metáfora simples,
Como faria para que eles percebessem quando um texto apresenta uma informação verificável e quando ele expressa um ponto de vista? Veja, nós tivemos aí a palavra rótulo sendo usada no sentido literal, rótulo mesmo, né? Que a gente vê um produto lá e ele tem, vou pegar esse aqui, ó, tem um rótulo, né? E no sentido figurado, metafórico, rótulo, né, das pessoas. Então aí, no sentido literal, a gente percebe que tinha também um fato. E quando ele levou para o sentido metafórico, se transformou em ponto de vista. Então, ao refletir sobre essa diferença, passamos a observar pistas no texto que ajudam a distinguir informações objetivas de posicionamentos ou avaliações. Esse é o primeiro degrau da aprendizagem para compreender como os textos combinam fatos e opiniões na construção dos sentidos. E aqui a gente vem para a nossa estratégia de hoje, que é a estratégia dos degraus, ou seja, da progressão lógica da aprendizagem. O que ela vai fazer? Ela vai sistematizar, organizar o ensino em etapas, step by step, né? Degrau a degrau, do mais simples ao mais complexo, permitindo que cada etapa apoie a próxima e facilite a compreensão gradual do conhecimento. O que vai acontecer? Cada etapa ela vai servir como conhecimentos prévios da etapa seguinte. Vejam vocês que quando a gente trabalha fato e opinião, a gente quer que lá na frente o nosso aluno se transforme num sujeito crítico, que olhe uma notícia e entenda ali aonde é fato mesmo, acontecimento, e aonde lá pelo meio, lá no jornal, teve uma opinião do jornalista, né? E ele abre um jornal e tem lá um editorial de um jornal online, e ele saiba, isso aqui é opinião do jornal, né? Não, isso aqui é o fato mesmo. Não, isso aqui aconteceu, mas em cima disso eles estão opinando, sabe? A gente quer que o nosso estudante chegue lá. Mas como que ele vai chegar lá? A ideia é a gente trabalhar nesse passo a passo, trabalhando degrau a degrau, desde o mais simples para a gente chegar no mais complexo. E qual seria o mais simples aqui? O degrau mais simples da nossa estratégia, se tratando de distinção ali de fato e opinião, reconhecimento de fato e opinião. Então, no primeiro degrau, a gente tem o degrau da identificação, que é reconhecer fatos e opiniões em frases simples, né? Olhar ali, está chovendo lá fora, e tem uma tirinha lá, está chovendo, fato, vamos ver assim. Ou então você está num dia de chuva, você fala para os seus estudantes, está chovendo lá fora, é um fato. Opinião. Chuva, para mim, é muito boa para dormir. É opinião. Tem gente que fica com medo de dormir em dia de chuva, né? De cair um raio, de destelhar a casa. É opinião. Então, ali a Márcia falou sobre opinião, geralmente tem um adjetivo, boa, já vou chegar lá também. A Márcia já está num próximo degrau aí. Então, a gente pega frases simples ali do óbvio mesmo, para eles já entenderem o conceito de fato e o conceito de opinião ali a partir do mais simples, né? Você pode ir para a política, pode ir para os fatos do dia a dia, falar assim, presidente Lula é o presidente do Brasil. É fato. Você não precisa gostar do Lula para você concordar com isso. Não precisa ser petista. Ele é o presidente, é um fato. Agora, você diz assim, presidente Lula é o melhor ou o pior presidente do Brasil, não importa. Você agregou valor, passa a ser opinião. Melhor ou pior presidente da história, tudo faz, tá? Nós estamos num regime presidencialista, um regime de governo presidencialista. Fato. O presidencialismo é o melhor regime de governo que já existiu na história. Opinião. Diga, Rita, pode falar. Eu gosto muito da sua ideia de partir de coisas assim que fazem parte da realidade deles ali, né? Então, às vezes eu coloco lá assim, eu falo só, por exemplo, hoje tem a merenda, vai ser sopa na escola. Não é? Sopa é o fato, porque elas colocam lá o que vai ter de merenda. Aí eu falo assim, aí eu gosto de sopa. Bastante. E daí eu falo, então, daí cada um vai ter uma opinião a respeito disso, que é totalmente diferente.
Aí nós vamos pegando coisas da sala de aula, assim, no 6º ano, né? Para eles terem essa noção. Porque, na verdade, se eles começam a construir esse conceito lá de pequenininho, quando eles chegam lá no ensino médio, eles têm menos dificuldades. Porque, às vezes, não é tão visível, né? A opinião ali. Fica meio escondida ali qual é a opinião da pessoa. Só dando um exemplo, eu peguei uma tirinha As Cobras, do Fernando Veríssimo, eu não sei se vocês conhecem. Então, a cobra fala assim, a menina fala, você é machista? Aí ele fala assim, a cobrinha macho fala assim, é claro que não, que pergunta. Daí no último quadrinho ele fala, aliás, típica. E daí eu pergunto para o aluno, ele é machista ou ele não é machista, né? Então, esse posicionamento dele, ele fica ali implícito, e o aluno tem que fazer essa... por aí também. Não é? Porque quando ele é pequenininho, ele vai se apoiar bastante nos adjetivos. A sopa é gostosa, a sopa não é boa, essas coisas, né? Então, aí nessa primeira etapa, a gente vai ficar nesses mais simples. Essa aí do machista, a gente já vai dialogar ela numa próxima etapa aí da progressão, né? Nessa primeira etapa, que é uma etapa de identificação, a gente vai ficar naquelas bem óbvias, né? Para eles entenderem, eles olharem e entenderem. Ah, entendi. Então, fato é isso, eu comprovo, não dá para contestar, e opinião não dá, né? Não dá para comprovar, a pessoa acha aquilo. Então, beleza. Até aqui eu entendi. Então, nessa primeira etapa de identificação, para eles entenderem o conceito mesmo de fato, entenderem o conceito de opinião, de maneira ali bem básica, com frases simples, né? Com coisas assim, bem objetivas mesmo. Já numa próxima etapa, que daí adentra o que a Rita está trazendo, o que outra professora trouxe também, que agora não me recordo, a professora que falou agora há pouco também, acho que falou no chat, deixa eu abrir o chat que eu vou lembrar. Sim, a Márcia falou sobre os adjetivos, aí a gente vai chegando aqui. Ó. Nessa segunda etapa, que é a etapa da reflexão, a gente vai olhando pistas no texto e através de pistas linguísticas que vão indicar fato e opinião. E aí, como a Márcia trouxe aí no chat, a questão dos adjetivos, isso ele é uma pista linguística, né? Você dizer que é importante, é bom, é gostoso, é legal, né? O machista, ele pode ser um adjetivo aí também, então vai ter ali um juízo de valor, então pode estar atrelado a uma opinião também, tá? Aqui, o estudante ele vai começar a tentar ver onde que eu posso confundir fato com opinião e quais pistas que podem me indicar que é de fato opinião ou é de fato realmente um fato. Aqui a gente vai pegar aquelas frases um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais capciosas, com opiniões que provavelmente não sejam tão incontestáveis, mas ainda assim sejam opiniões. Vou dar um exemplo. É muito bom beber bastante água todo dia, né? Veja, é uma opinião. Nossa, mas isso é um fato, todo mundo concorda. Educação é importante para o ser humano. É uma opinião. Mas quem que discorda? Quase ninguém discorda. É uma opinião universal, quase. Mas ainda assim é uma opinião. Por quê? Porque eu tenho juízo de valor, eu tenho adjetivo ali no meio que está direcionando para ser uma opinião. É uma opinião que vai todo mundo concordar, mas é opinião, tá? O fato, ele tem dados, ele tem comprovação concreta. A opinião, ela tem juízo de valor e ela é subjetiva. Aí agora o estudante ele vai estar naquele momento de investigar no texto aquelas opiniões com cara de fato, mascaradinhas de fato, ou opiniões que venham perto de um fato e se disfarcem de um fato junto com ele. Vou dar um exemplo. O Flamengo ganhou o último jogo do Santos de 3-0, por isso o Flamengo é o melhor time do Brasil em 2026. Veja, pega um fato, uma coisa que aconteceu, que ele venceu um jogo ali de 3-0.
Um exemplo, tá? Nem sei se, né? E aí depois vai lá e agrega uma opinião com juízo de valor, fazendo uso de adjetivo. Então, ali a gente tem um fato, até uma parte, mas toda a frase não é fato. Uma parte da frase já vai se encaminhando para a opinião quando eu digo que é o melhor. Então, o melhor de acordo com quem? Segundo quem? Né? Tem ali um juízo de valor. E aí trazer para o estudante que essas pistas linguísticas, adjetivo, juízo de valor, ou então, no caso de fato, comprovação, dados, né, que podem ser comprovados, fontes, aí passa a ser fato. Então, aí ele vai começar a investigar em sentenças um pouquinho mais complexas, né? Primeiro ele entendeu o conceito, ele já sabe diferenciar fato de opinião de maneira simples, agora ele vai para um pouquinho mais elaborado. Feito isso, ele vai para onde a gente quer que o estudante chegue, que é entender e analisar como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos, entender que pode ter opinião capciosa, querendo conduzir o leitor para que ele acredite que aquela opinião é um fato. Não é porque eu concordo com aquela opinião que ela passa a ser um fato. E isso acontece muito com o nosso estudante, eu concordo com a sua opinião, é um fato. Aparece lá, por exemplo, o Vasco é o melhor time do mundo. Eu sou vascaíno, é fato. Tem que entender que não, que a opinião, não é que você concorda, não é isso. Para mim é fato, não existe o para mim, né? E aí que a gente vai para um trabalho um pouquinho mais complexo. A gente saiu de um bem simples, ali onde é bem óbvio, né? Para ir para um pouquinho mais complexo, certo? Então, por exemplo, falar assim, a professora Fernanda usa óculos. É fato, estão me vendo de óculos. Você olha para mim, você comprova, tá? A professora Fernanda não fica bem de óculos. Aí é opinião. Tá? Para algumas pessoas vai ser, para outras não vai ser. Todo mundo pode achar que não fica, mas ainda assim, opinião. É onde a gente vai trabalhando ali com os nossos estudantes. A gente vai progredindo. Não é garantia que a gente chegue no último estágio, realmente com o sexto ano, mas a ideia é que eles entendam que a gente não analisa fato e opinião somente para saber qual é qual, mas com um objetivo, né? E aí, conexão, saberes e práticas. Então, aqui a gente tem a etapa, o que o aluno precisa desenvolver, qual é o foco do aluno nessa etapa, e exemplos de atividades em salas de aula para que ele desenvolva essa etapa. Então, numa etapa de identificação, o que o aluno precisa? Qual é o foco do aluno? Ele tem que reconhecer a diferença entre fatos, informações verificáveis, e opiniões, pontos de vista ou avaliações em frases e trechos curtos. Que tipo de atividade ele pode fazer? Destacar em frases o que pode ser comprovado e o que expressa uma opinião, uma atividade. Distinguir enunciados simples como fato ou opinião. Ler pequenos trechos e identificar quais partes apresentam informação objetiva e quais apresentam avaliação e julgamento. Dá para fazer dinâmica, sabe? Colocar lá no Educatron frases soltas. Gente, eu vou colocar umas frases aqui, vocês vão olhar. Quem achar que é opinião, fica de pé. Fica todo mundo lá da carteira. Quem achar que é fato, senta. Fazer o morto-vivo do fato opinião. É uma brincadeira ali. Fato opinião. Levanta, senta. A brincadeira, mas que isso já vai engajando os estudantes ali nessa primeira etapa de identificação mais simples, tá? Indo para frente aqui, nós temos a etapa da reflexão. É aí onde ele vai observar pistas linguísticas e discursivas que ajudam a distinguir fatos e opiniões. Veja, a gente fala muito que nesse formato de trabalhar de escritor, não se estuda mais gramática, e aqui a gente contesta isso, porque justamente é o momento que a gente pode trabalhar com adjetivos, que é uma das classes gramaticais ali basilares e que a gente vê no sexto ano, né? Então, já pode trabalhar isso também junto com essa etapa. Então, ao mesmo tempo que você trabalha ali comparação de frases que apresentam dados objetivos com que apresentam avaliações. Daí ele, isso aqui tem dados, isso aqui apresenta avaliações. Dentro dessas avaliações, eles podem identificar palavras que indicam opinião como adjetivos, né? Essas aqui todas têm adjetivo.
Nessa outra tarefa eu vou colocar expressões de julgamento, faço divididinho assim, aí falo para eles qual é o adjetivo dessa frase, o adjetivo daquela. Ah, nessa aqui não tem adjetivo, tem expressões de julgamento, é importante, né, é primordial, enfim, que também é uma expressão ali com adjetivo implícito dentro dela, né, no caso. Atividades em pequenos grupos, analisar um pequeno texto, discutir quais trechos apresentam fatos, quais apresentam opiniões, né? Às vezes, dentro do mesmo trecho, você vai ter, na mesma frase, uma parte que é fato, uma parte que é opinião, como esse do jogo do Flamengo, que eu citei para vocês, enfim. E a gente chega depois no nosso degrau máximo aí do nosso passo a passo, que é análise e compreensão ampliada. Compreender como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos e como contribuem para a construção desses sentidos. Então, aí eles vão analisar notícias, comentários, posts digitais, destacando fatos e opiniões. Comparar dois textos sobre o mesmo tema, né? Você pegar lá uma resenha de um filme, né, cheia lá de fato e opinião, uma resenha curtinha, tal, bem simples, e uma outra só anunciando o filme, dizendo o que ia acontecer, quando que ele estreou no cinema e tal, dizendo as premiações que ele recebeu, etc. Do mesmo filme, né? Então, isso aqui falou que ganhou tantos Oscars, que estreou no cinema tal dia, que arrecadou não sei quantos milhões. Nesse outro texto, você tem lá falando que o filme é maravilhoso, que o filme faz pensar nisso, naquilo. Qual texto ali tem mais fato, qual tem opinião? Comparar textos sobre o mesmo tema, onde aparecem informações objetivas e posicionamentos, para eles verem também que a partir de fatos dá para se chegar a opiniões, né? Também, aconteceu alguma coisa, eu vou opinar sobre essa coisa que aconteceu, então eles já começarem a atrelar essas coisas aí. Produzir pequenos textos opinativos, utilizando fatos para sustentar opiniões, que é como tem aí, né? Por exemplo, um fato que aconteceu na minha cidade foi do incêndio do Colégio Instituto de Educação de Paranaguá, que era um colégio que ia fazer 100 anos ano que vem. Isso é um fato. Foi uma tragédia que aconteceu na minha cidade, acho que não sei se vocês acompanharam pelas redes sociais. Aconteceu aqui na minha cidade, era o maior colégio da cidade, era um ponto turístico, assim, lindíssimo, um casarão histórico, e incendiou, assim, em minutos. Foi uma coisa, assim, aterrorizante. É um fato. Em cima desse fato, a gente pode pedir para os estudantes se posicionarem a respeito de o quanto é importante preservar coisas históricas, antigas, né, preservação, quanto era importante aquele lugar, eles falarem a opinião deles sobre o incêndio, sobre o quanto isso foi triste e tal. Escrever uma opinião em cima desse fato, a gente pode construir isso também, tá? Pegar um fato lá e falar, opinem sobre isso daqui, certo? Então, aí a gente chega na compreensão ampliada, certo, meus queridos? Daí, agora, a gente vai para o nosso na prática. Então, já vou mandando aqui para vocês, ó, lembrando que onde que fica sempre o nosso na prática, fica aqui, ó, junto com os slides da aula, tá? NV apoio, clico, tá aqui ele, e já vou mandar para vocês no chat, na sequência eu já vou dividi-los em salas temáticas. Então, nós vamos escolher aí um redator, um relator, um guardião do tempo, né? Nós, com o nosso grupo. Nós vamos abrir aí a aba do banco de textos e escolher um texto que a gente ache pertinente para realizar a nossa atividade. E vamos também planejar atividades conforme os degraus da aprendizagem. Identificar, refletir ali, né? E, no final lá, analisar, consolidar o conhecimento. E vamos registrar essas proposições dentro do material de apoio, que é esse que eu mandei para vocês agora aí, tá certo? Então, aqui nós temos alguns textos, banco de textos. Não vou fazer a leitura desses textos com vocês, porque são 5 textos, são 4 páginas.
Mas aqui já está divididinho o fato e a opinião relacionada a cada um desses textos e a fonte onde vocês pegam esses textos aqui, tá certo? Então, vocês vão fazer a escolha de um desses textos, um apenas, para vocês trabalharem. Depois você com o seu grupo, vou tomar um golinho de água. Vocês vão aqui identificar redator, relator e guardião do tempo. Colocar aqui nesse quadradinho, esticando, né? Clicando aqui dentro, ó. Qual vai ser o texto escolhido por vocês. E vai planejar os degraus da aprendizagem aí junto com os seus colegas, tá? Então, eu vou vir direto aqui para a tarefa e por aqui eu explico melhor para vocês aqui. Então, aqui a gente tem as 3 etapas, ó. A etapa da identificação, da reflexão e da análise. O que vocês vão fazer? Na etapa da identificação, vocês vão propor aqui que atividade vai ser proposta para os seus alunos para identificar fatos e opiniões no texto. Quem estava ligadinho comigo, eu vi que eu dei uma ideia ali do morto-vivo, né? Vocês podem pensar outras atividades também. Pensando em usar canetinha colorida para destacar, pensando em eles escreverem, fazerem uma tabela, fato para cá, opinião para lá, ou usando o Educatron, enfim. Uma atividade, mini atividade, para trabalhar a identificação, para consolidar na cabeça deles, fato é isso e opinião é isso, que é nosso primeiro passo. Depois, chegarmos aqui na reflexão, onde eles vão, de fato, observar pistas no texto que indicam se temos informações verificáveis ou se temos pontos de vista. Tem dados, dá para verificar, dá para checar, ou tem juízo de valor, tem adjetivo. Que tipo de atividade vocês poderiam colocar aqui para que eles conseguissem, com sentenças um pouquinho mais complexas, conseguirem fazer essa diferenciação? Num terceiro momento aqui de análise e ampliação, daí a gente vai para esse momento onde eles vão compreender como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos. Dividir dentro do mesmo texto que tem mesclado, naquele mesmo texto, fato e opinião, eles dividirem. Produzirem opinião a partir de um fato. Transformar uma opinião ali de alguém como se fosse uma notícia, como se fosse um fato. Também dá para pegar uma resenha, um artigo, uma opinião simples, um post de Instagram, e transformar aquilo numa notícia fictícia de jornal, que seria uma atividade até mais complexa, lá para um finalzinho mesmo da etapa, né? Porque acho que é mais fácil pegar um fato e transformar uma opinião, elaborar a opinião em cima desse fato, mas eu acho que o movimento inverso é um pouquinho mais complexo, mas dá de fazer, pegar a opinião de alguém, um post de Instagram, enfim, e transformar aquilo como uma notícia, como se fosse um fato, dá também para fazer. Enfim, aqui, ó, nessa parte de cima, tem as sugestões aqui, ó, de atividades, né, para cada degrau. Destacar no texto informações verificáveis, comparar frases que apresentam dados objetivos, que apresentam avaliações, criar pequenos comentários sobre um tema, usando o fato para sustentar opiniões e assim por diante. Não esqueçam de fazer revisões e reajustes, verificar se as 3 etapas estão conectadas, respeitando a progressão da aprendizagem. Isso aqui é só para identificar, paramos aqui, daqui para cá é só para refletir, conseguir diferenciar, analisar as pistas, paramos aqui, daqui para cá, aí sim a gente avança, consolida, para eles conseguirem, de fato, entender como fatos e opiniões aparecem e tal. Certo? Marlene, pode falar. Prof, você está falando, e eu estou analisando aqui, eu creio que a minha turma não faria as 3 etapas. É obrigatório fazer as 3 etapas quando você vai trabalhar essa habilidade? Sim, a gente vai fazendo etapa por etapa, que vocês vão fazer as 3 etapas, você e seu grupo, né? Aqui vocês vão planejar as 3 etapas, tá? Sim, mas eu digo para você, em sala, né? Em sala, sim. Você faz uma, consolidou aquela etapa, vai para a próxima. Consolidou aquela etapa, vai para a próxima. Mas uma em cada aula, né? Devagar. Isso, como você, no ritmo que você achar que funciona. Tá? Na aula só não consigo fazer. Não, tranquilo. Fazer aí
assim, uma numa aula, outra na outra, você entendeu? Se for 2 aulas para cada etapa, 15 minutos para cada etapa, você que vai ter o termômetro e saber como que vai funcionar para a sua turma. Isso aí é com você, tá bom? O nível da minha Tranquilo. turma não alcança. Sem problema nenhum. Isso aí é com vocês, tá? Mas alguém levantou a mão, queria fazer uma pergunta também? Pode fazer. Não? Eu já vou dividindo vocês aqui em salas temáticas, tá? Pessoal, as salas aqui, elas vão meio no sorteio, tá? Aí, eu vou dividindo vocês aqui. Só estou renomeando agora cada uma das salas para ficar certinho com o nome. E aí, assim, grupo 1 vai ficar na sala principal, tá? O grupo 2, 3 e 4 ficam nas salas temáticas. Deixa eu ver quantas pessoas tem na sala principal. 1, 2, 3, 4. Então é isso. 5 pessoas na principal. 4 na 2, 5 na 3 e 5 na 4. Tá, tudo certo. Então, dei uns minutinhos aí para vocês fazerem, tá? E daí, na sequência, a gente retoma e já vai fazer a socialização, beleza? Qualquer coisinha, quando vocês estiverem no grupo, só apertar a mãozinha aqui que eu vou na sala de vocês. Quem não for abduzido é porque está no grupo 1 na sala principal, eu vou parar a apresentação para vocês apresentarem por aí. Joia? Então, mão na massa, povo. Rosana, tá na sala principal aqui também? Não. Rosana, você é do grupo 4, tá? Se você tiver com mais de um dispositivo, aceita o convite nos dois. Ô, tá? professora, eu Sataí também tinha que ter aceitado nos dois, não aceitei. Eu sou do 3, eu também não aceitei, eu acabei aceitando só de um, e no celular eu acabei não aceitando. Veja lá se você consegue aceitar agora, se o pedido foi para você de novo. Ou então sai da Meet e volta que o pedido vai aparecer. Tá bom? Professor, está conseguindo me ver pelos dois dispositivos? Estou conseguindo te ver com a câmera aberta, nos dois. Ah, tá, porque está com problemas com o computador. Eu não consigo ouvir você falando pelo computador, só pelo celular. Deve estar desabilitado o somzinho ali, depois dá uma olhadinha. Então, Tá mas bom? eu já olhei, não é? Tá dizendo que tá tudo certo. Ah, meu pai. Tem alguma coisa na configuração. Pessoal, vou deixar vocês trabalhando. Daqui a pouco eu volto aí. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal. Então, vou Boa noite. começar a digitar aqui, preencher os dados. Acho que nós já ficamos no mesmo grupo, né, Ednei? Na semana. Semana passada e nessa, né? Semana passada caiu a minha. Passei tanta raiva semana passada. Acho que a Sônia deixou. Visitas, Isso, eu estava. Ednei, Então, não, oi? Não, pensei que aqui. você havia caído. Não. Então, estamos... Marlene, vamos... Liliane, isso? É isso. Marlene. Marlene e Sônia, isso? Isso. Uhum.
Acho que você esqueceu de mim. Ah, Keila. tá, não vi mesmo. Ô, menina, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se caso uma professora desistir do curso, não pode fazer o curso no outro trimestre? Fiquei sabendo disso hoje, fiquei assustada. Não, Sério? não. Se você desistir, você não pode se inscrever. Nem no último trimestre? Daí eu não sei, mas eu acho que só Acredito, está escrito na resolução de que acredito se que você não. desistir, você não pode fazer. Oxi, cada coisa. O ano passado desisti de um e no outro eu fiz. Ah, eu acho que também depende deles perceberem que você fez isso. Porque eu lembro que no ano passado tava toda aquela questão que tinha que fazer, que era obrigatório, os formadores. Eu fiz dois ou três, não estou lembrada agora. Mas aí a outra professora que estava como segunda docente não fez nenhum. Ela se inscreveu, fez a primeira aula, desistiu, o pessoal foi falar com ela, mas ficou por isso mesmo. Não sei. Mas ela era PSS, Não. estatutária. E na hora da escolha da aula? É mais Porque QPM aqui perdeu a colocação na hora da distribuição por não ter feito formadores. Sim. É que aqui, gente, na minha cidade e na escola onde eu estou trabalhando, praticamente foi aquela história, sair laçando o pessoal na rua, olhando, não, você tem cara de professor, venha dar aula, porque estava com muita falta de professor. Nossa, de onde você tem ideia? Eu sou de Prudentópolis, núcleo de Irati. Nossa, ela pra caramba. Então, como é uma escola do campo ainda, né? Então foi bem complicado para fechar as aulas esse ano. Acho que faz umas 2 semanas que a gente conseguiu fechar toda a grade. Daí não tem essa preocupação, né? Quem vai ser o relator? Olha, se ninguém se habilitar, eu posso ser, mas se quiserem mudar, né? Pode ser você, Marlene, eu te ajudo conforme for, tá? Tá, então a Marlene e a Liliane. Eliane e Marlene. Porque assim, eu tô com esse computador, com esse celular, pode dar uma zica, né? A gente se ajuda. Relator. Eu fui no tempo. Sônia. Nossa guardiã do tempo. Pode deixar a Keila também como redator, relator. Pode ser, Keila. Aí as três vai se ajudando, conforme for. É que é tão rapidinho na apresentação, né? Nem dá tempo direito. Não dá tempo mesmo. Tá, então vamos. Se precisar, eu faço. Então vamos lá. Ações do grupo, escolha do texto. Então, primeiro nós temos que escolher qual texto que a gente vai usar. Selecione um texto do banco de textos ou cole um texto da preferência de vocês que se aplique à proposta e seja adequado à faixa etária. Então, vamos pegar do banco de textos mesmo? Sim, né? Então, primeira notícia sobre o uso de IA por estudantes. O segundo, post informativo sobre segurança digital. 3, comentário em rede social. 4, texto sobre cidadania digital. E o último, notícia sobre o uso da internet por jovens. Se fosse eu, escolheria o 3 ou 1, eu acho que é... Para trabalhar no sexto ano, É notícia, né?
Um tá legal. Desce um pouquinho, deixa eu ver o outro. O comentário está como conteúdo do 7º. Não sei se do 6º também. Então, Então, acho que o primeiro. O que vocês acham? A notícia, eu também acho. Olha lá, o texto 1, notícia sobre o uso do IA por estudantes. Isso. Tá, eu vou ler o texto 1, então, tá? Eu vou pedindo quando for para ir descendo, porque eu tô pelo celular e pelo computador. Tranquilo. O texto 1 é sobre o uso do IA por estudantes. Estudantes de vários países já utilizam ferramentas de inteligência artificial para pesquisar informações, revisar textos e tirar dúvidas escolares. Essas ferramentas conseguem responder perguntas e ajudar na organização de estudos. Alguns especialistas acreditam que a inteligência artificial pode ser uma grande aliada da aprendizagem. Fato. Estudantes utilizam ferramentas de inteligência artificial para pesquisar e estudar. Ferramentas de IA respondem perguntas e ajudam na organização de estudos. E a opinião? A inteligência artificial pode ser uma grande aliada da aprendizagem. Aí a fonte e reportagem sobre educação e IA, CNN Brasil. Então vamos de primeiro mesmo? Vamos Vamos primeiro. Vamos ver agora o que nós vamos falar sobre ele. Pode descer. Então, agora, planejamento dos degraus de aprendizagem. Definam 3 etapas da atividade seguindo a progressão lógica. Identificação, reconhecer fatos e opiniões em frases ou trechos curtos do texto. Reflexão, observar pistas linguísticas que indicam fato ou opinião com informações verificáveis. Adjetivos avaliativos ou expressões de julgamento. 3. Aplicação, combinação. Analisar como fatos e opiniões aparecem combinados no texto e como contribuem para a construção de sentidos. Então, como que nós vamos identificar, reconhecer fatos e opiniões? Lá no texto, eles podiam... Não, se for para questão, eu ia não falar pode sobre... ser direto no texto, né? Não dá. Deixa eu ver, reconhecer fatos. Pessoal, a turminha de vocês tem condições de fazer essas 3 etapas na mesma aula? Na verdade, não tem, né, gente? Fazer opiniões aí que eu sempre trabalho a partir do 8º, 9º ano, né? Que é dentro de uma notícia, sabe? É meio que a gente trabalha notícia no 6º ano, mas assim, meio que por cima, vamos ser sinceros. Não dá para trabalhar tudo igual a gente, né? Porque o 9º e o 8º ano já tem mais condições para trabalhar isso. Identificação, reconhecer fatos e opiniões em frase, mas ali no caso vai ser no texto. Em trechos curtos. A não ser que nós tirássemos as frases, no caso ali do texto, que vai ter que ser feito dessa forma para eles identificarem. No 6º ano, para identificar fato e opinião num texto é difícil. Não sei vocês, o que vocês pensam? Gente, eles não conseguem nem ler direito, quem dera identificar fato e opinião. Né? A minha turma, eu já até questionei a professora, minha turma não faz essas 3 etapas numa aula. Tem que dar separado. A hora que eu vi você questionando, foi você questionar a professora, né, Marlene? Aí eu falei, eu pensei comigo, acho que ela está na mesma que eu. Não, eu tenho aluno no 6º ano que é copista. Trabalhar depois a implementação, não dá, gente. Nossa realidade é outra. Ai, meu Deus. Tem que contar que tem, cada 6º ano tem uns 7, 8, até 10 laudados. Pessoal, eu acho que na identificação aí, vamos cuidar do tempo, que falta só 8 minutos, hein, gente? Ó, na identificação aí, eu penso que a gente tem que trabalhar com frases, igual na primeira etapa da identificação. Como a gente pode trabalhar com frases? Frases do cotidiano, nós podemos colocar no Word Wall, por exemplo, umas frases. Eu acho. O que vocês acham? Concordo também. Boa ideia. Frases prontas só para eles, dá até para fazer uma dinâmica, né? Na identificação, escreva qual atividade ou ação será proposta aos alunos para que identifique fatos. Eu faria uma coisa mais lúdica, assim, eu fazia um Word,
eu pensei em fazer um Word Wall, até pensei agora em implementar alguma coisa assim, mas os meus, assim, tem que ser bem suave. Eu começaria com eles, assim, de forma lúdica, entendeu? Por jogos no Word Wall. Jogar frases curtas, simples, de fácil opinião. Primeiro explicar a diferença e depois... Primeiro explicar a diferença entre fato e opinião. E depois jogar umas frases no Word Wall e... Isso. Então seria uma atividade utilizando o Word Wall, isso? Isso. Com frases sobre fato e opinião. Atividade utilizando o Word Wall. Trabalhando frases e... Sobre fato e opinião. Ok. Então, reflexão. Observar pistas no texto que indicam informações verificáveis ou pontos de vista. Descrevam como os alunos serão orientados a observar e distinguir as pistas do texto que indicam fatos ou opiniões. Vai ter que falar para eles sobre os adjetivos, principalmente, porque o meu 6º ano, eles vão pegar pelos adjetivos em primeiro lugar, porque se eu aprofundar alguma coisa com eles... Verdade. Eles não. É o que eu falei para a prof. Eu acho que eu vou ter que explicar primeiro o adjetivo, hein? Não, tem que explicar o que é adjetivo de novo, gente. Então, Mesmo que já expliquei para eles adjetivo e substantivo, quando eu fui explicar o substantivo ali, né? Que nós tínhamos. Também já. Mas dá tempo? Porque eles não viram esse conteúdo ainda em português. Mas é que também não adianta querer fazer uma coisa sem eles saberem, né? Uhum. No meu caso vai dar, sabe por quê? Porque o dia que eu fui trabalhar o substantivo em língua portuguesa, eu já entrei falando sobre os adjetivos também. Substantivo e adjetivo. Para eles já terem uma noção. 5 minutos, pessoal. Eu acho até que isso poderia destacar esses adjetivos. Para a gente usar aquela técnica de pinta o texto para destacar os objetivos, né? Então, eu pensei na análise e ampliação, que a gente podia pintar fatos e opinião. O que você acha? Também dá. Pode ser. Uhum. Né? Também. Então, tá. Então, utilizando pinta o texto para destacar fatos e opiniões? Isso. Então, mas daí seria pintar o texto para destacar fato e opinião, não seria mais na terceira etapa? Talvez, né? Não, pintar os adjetivos. Ampliação, né? Então, vamos deixar ali primeiro para eles só encontrarem os adjetivos, encontrar né? os adjetivos. E... 3 minutos. Agora, na análise na análise e ampliação aí, daí a gente pode... A técnica de pinte o texto. Tem um joguinho que eu já fiz com os meus alunos e que eles gostam bastante, não fiz com o 6º ano ainda, pretendo fazer, que é o jogo dos palpites, que daí dá pra gente colocar
enunciados, alguns que são fatos, outros que são opiniões, para eles dizerem, né, se aquela afirmativa é um fato, se é uma opinião, e daí depois eles somam. A gente vai corrigindo e eles vão somando quantas eles acertaram e quantas eles erraram. Depois eles fazem a somatória, somam todas que eles acertaram e diminui a que eles erraram. Então é um joguinho. Coloca. Uhum. Falta 2 minutinhos. Minha mão dormiu. Gente, sei vocês, mas eu tô tão cansada, tô morta com farofa, como diz meus alunos. Ai, todo mundo acho que tá assim, né? É um ano cansativo, né? Foi um ano cansativo, a gente não teve tempo de se recuperar e continua cansativo. Só uma pergunta, professora, o Word UAU é separado ou é junto? É junto, você tá certo, tá daquele jeito. Tá certo? Aham. Fiquei em dúvida ali, que eu nunca trabalhei com esse, agora eu fiquei curiosa. É facinho de colocar. Eu trabalhei Você tem que logar com e-mail, você tem que logar com e-mail, você tem que ter uma senha. Mas é muito fácil, você coloca o WordWall, daí você loga e você vai pondo, você pode digitar no Word mesmo, depois você copia e cola lá dentro o que você quiser. E daí você pode escolher se você quer em forma de roleta, se você quer... tem vários formatos. A roleta é uma gracinha, porque daí vai rodando, vai girando, e aí para naquela frase. Já deu tempo. Você vai falar se é fato, se é opinião, é bem bonitinho. Que legal, vou pessoal. utilizar. Voltamos aqui para a sala principal. Não tem fato e opinião, hein? Foi pronto, pode falar, desculpa. Tranquilo. Vou colocar aqui na tela o de hoje, a atividade de hoje. Deixa eu ver se eu estou colocando a correta. Estou. Tá. Que bom que deu tempo de vocês fazerem. Vamos compartilhar aqui também. Vamos começar pelo grupo 1. Vocês escolheram... Deixa eu ver quem que é relatora do grupo 1. É a Marlene, né? Isso? Prof, estou eu e a Lília, né? Tá, então... Qualquer coisa, ela pode começar, depois qualquer coisa, se ela cai, eu dou um... Aí, assim, gente, nessa socialização, eu vou querer duas coisas. O pessoal que não estiver falando, deixa os microfones desligados, olhem se os microfones estão desligados para não ficar vazando ruído, tá? E a segunda coisa é, bem objetivo, tá, gente? Só fale assim, identificação é isso, reflexão é isso, bem objetivo, para a gente dar tempo de participar todo mundo. Ainda tem gente com o microfone ligado aí, que não está no momento da fala, tá? Eu vou pedir que vocês verifiquem aí e desliguem. Agora sim. Certo? Então, vamos lá. Pode começar, prof. Descansa só um pouquinho. Quem que vai? Porque eu acho que melhor um. Eliane, você vai ou eu? Tá dando para ouvir, professora? Está dando para ouvir? Tá dando para ouvir. Eu estou com 2 dispositivos. Tá bom, Então, bem rapidinho, prof. Na identificação, nós escolhemos o texto 1, e na identificação, distinguir os fatos de opiniões em frases ou trechos curtos. A nossa atividade é utilizando o WordWall, trabalhando frases sobre o fato e a opinião. A professora Marlene pode falar um pouco sobre essa atividade do WordWall, ela estava comentando conosco a respeito, né? Depois que eu terminar de falar, ela pode voltar aí e falar sobre essa questão. Reflexão, observar as pistas no texto que indicam informações verificáveis ou pontos de vista. A gente pensou na questão dos adjetivos, né? Explicar os adjetivos para os estudantes, né? Que possam encontrá-los no texto, lá no texto, frases também, e assim reconhecer o que é uma opinião. Lá na análise de ampliação, compreender como fatos e opiniões aparecem combinados em diferentes textos. Pensamos naquela técnica de utilizar a questão de pintar, né? Algumas palavras do texto, algum trecho, né? Para distinguir o que é fato e opinião, para verificar o aprendizado
e usar também o jogo dos palpites. É isso. Marlene, você pode falar um pouco sobre a questão do WordWall, que você estava explicando para nós achamos tão interessante. Bem brevemente, Marlene. Não, mas é que, acho que, né, prof, não convém agora? Rapidinho. É que elas estavam perguntando sobre o WordWall. Então, o WordWall é legal, porque é fácil de utilizar, tem várias modalidades que você pode utilizar, né? Eu gosto de utilizar a roleta, as crianças gostam bastante da roleta. Então, eu pensei em colocar frases, né, de fato e opinião, aí fazer o joguinho da roleta, pode dar até alguma coisinha para eles, uns brindezinhos, pode fazer assim em grupo para responder. Eu já fiz várias atividades com eles no WordWall, assim, para início de aula, e fica bem bacana, né? Porque ele é dinâmico e tudo. Pessoal, bem dinâmico. Só fazendo um apontamento aqui, de acordo com o que vocês colocaram, a identificação tá ok, né? Que daí vamos identificar lá pelo WordWall, pela plataforma, lá com roleta, com arraste, dá para fazer. Reflexão através dos objetivos tá ok. Meu apontamento seria na parte da análise, talvez amplificar um pouquinho mais essa parte da análise, sabe? Trabalhar com produçãozinha, nem que fosse de frases, ou pegar até do mais simples, para eles darem opinião a respeito de alguma coisa que aconteceu, sair um pouco da parte só da identificação, que você veja que, né, a proposição aqui da análise ainda está num campo de identificação, eles precisam avançar um pouquinho mais nessa terceira etapa. Fora isso, tá show, beleza? Então, vamos agora para o grupo 4. Grupo 4, relatora é a Camila. Texto 1 também, texto 3. Então, Camila, com a palavra. Ok, boa noite, pessoal. Então, ali na identificação, né, a gente escolheu o texto 3, a gente partiu ali na questão de grupos, então os estudantes, eles fazem a leitura do texto, né, e vão fazer a separação ali de fatos e opiniões que eles localizam dentro dos textos, fazendo ali uma brincadeira diferente, então, exemplo ali de azul para fatos, verde para opinião. Dentro ali da reflexão, teria a parte de orientação ali com as pistas também de adjetivos, né, que a gente acha mais fácil eles trabalhar. Então, afirmações, né, e a questão ali de opinião que é localizada. E o professor vai conduzindo ali as perguntas é possível comprovar essa informação expressa um sentimento, então, para eles conseguirem desenvolver um pouco mais desse conhecimento e a diferenciação. Na ampliação, seria ali a verificação da possibilidade de comprovar, né, ou não esses trechos coloridos, e seguindo ali com uma atividade de produção de frases, que então finaliza ali um pouco mais do conhecimento, eles produzindo já frases com fatos e opiniões. Perfeito, é isso, certinho. O grupo 2 agora, relatora é a Rita. No grupo 2, escolheram o texto 2. Nós escolhemos o texto 2, que é um texto que fala sobre senhas, né? Então, nós pensamos lá, para distinguir fatos de opiniões em frases ou trechos curtos. É um textinho bem curto, né? Então, nós pensamos que ia ser mais fácil para eles. Então, a gente imaginou que nesse primeiro momento eles pintariam, identificando com cores diferentes, o que é fato e o que é opinião ali. Sempre com a mediação do professor, né? Para que eles possam perceber as diferenças. No momento da reflexão, também com tanto o docente 1 e o 2, andariam pela sala e falaram assim, por que você considerou que essa parte aqui é a opinião? Nesse caso, nós imaginamos que seria mais óbvio para eles a presença do adjetivo ali, ótimo. Eu falei assim que não daria, no meu caso, para trabalhar falando, olha, o adjetivo, porque eu nem cheguei nesse conteúdo ainda. Mas, senhas fortes são ótimas para te proteger na internet. Aí, depois que eles fizessem isso, que eles teriam que raciocinar para chegar a essa conclusão, nós imaginamos que na análise, nessa segunda etapa da reflexão, nós imaginamos também que daria para usar o WordWall, como a colega falou, para que nós jogássemos frases que tivesse fato e opinião, tem um joguinho lá, e eles teriam que se posicionar.
A Merilice, se eu não me engano, ela disse que também daria para nós trabalharmos com plaquinhas. Levante a placa quem acha que é opinião, levante a plaquinha quem acha que é papelzinhos, assim, opinião e fato. E o último caso, nós imaginamos na produção dar frases para eles, escrito um fato, e eles terem que criar uma frase manifestando uma opinião acerca daquele fato. Beleza. Uma observação aqui que você comentou que não chegou ainda no conteúdo de adjetivos, né? O que dá para você no seu planejamento é ir trabalhando concomitantemente as duas coisas, né? Vou fazer uma coisa mais objetiva aqui de fato e opinião, ao mesmo tempo eu faço uma identificação aqui de adjetivo, uma prévia, e depois lá na frente, no momento da reflexão, eu faço atividade onde misture os dois conteúdos, o conteúdo mais gramatical para o conteúdo mais linguístico, uma coisa que você pode também ajustar, aí no seu planejamento você consegue entrar nos dois ao mesmo tempo, sem tomar muito tempo em um e outro, né? Beleza. Ótimo. Muito bom. Obrigada. Eu que agradeço. E aí a gente vai fechar com o grupo 3. O grupo 3 relator é a Thaís. Isso. A gente usou o texto 3, né? Que é o mesmo texto que o grupo 4 usou, 2, não lembro. Acho que foi o 2. Então, a identificação, a gente pensou em entregar umas plaquinhas, né, para eles, para os alunos, uma plaquinha para cada aluno, uma plaquinha de F, de fato, e uma outra, ou de opinião, e aí a professora, né, falaria uma frase, e eles teriam que erguer a plaquinha para identificar se é fato ou se é opinião. E a reflexão, a gente pensou em entregar o texto, que é esse texto que a gente tinha na mão, né, o texto 3, né, mesmo, e pedir para o aluno destacar, né, na cor vermelha, o que é o fato, e na cor azul, o que é a opinião. Aí tanto faz de caneta ou de lápis de cor, aí eles que veem isso, né, a gente não deu assim. E o análise de ampliação, a gente pensou em fazer de forma dupla, ou até mesmo grupo, trio, né, depende de quanto tamanho da sala, e entregar diferentes frases com fato e opinião, né, e aí pedir para eles separar o que é fato, o que é opinião, tipo, um mural onde está escrito fato, um lado, e o outro lado, opinião, e aí eles colavam, desligou aqui meu computador, mas deixa eu continuar aqui. Aí eles colavam onde for fato e onde for opinião, né? Tipo, o lado que for fato, a frase onde tem fato, e outro lado opinião, onde for opinião. Deu para entender? Entendi, prof. Aí aqui também precisa de um ajuste, no caso, né? Uma sugestão de ajuste na terceira etapa, porque ela ainda está ainda no campo da identificação. Mesmo ele fazendo esse movimento de colar o que é fato para cá, o que é opinião para cá, eles ainda estão apenas identificando. Eles precisam agora ampliar, compreender, expressar opinião, ou verificar, checar fato e avançar um pouquinho mais nessa parte daí, tá? Entendi. Certo? Certo. Mas tá ótimo, pessoal. Conseguimos fazer aí de maneira bem rapidinha aí a nossa socialização, perfeito. E agora a gente vai para nossa RAF. Gente, só vou colocar aqui na tela aqui, ó, né? Você já sabe qual é o esquema da RAF. Vai aparecer essa tela, tudo maluco aqui, mas vocês apertam aqui para acessar a RAF de vocês e elas vão aparecer aqui. O que eu vou pedir para vocês, depois que vocês terminarem, sobrando um tempinho, acessem essas que estão apagadinhas e confiram lá, assim, ó, se está aparecendo isso aqui para vocês, ó. Você já respondeu. Se tiver, show de bola. Já respondeu, tá tudo certo. Se tiver aberto para você responder ainda, é porque precisa fazer, tá? Então, eu vou mandar para vocês as rápidas de vocês. Vou mandar aqui no chat. Nós vamos ficar 10 minutinhos aqui da nossa aula para fazermos a RAF e nas 21h33 a gente retorna, tá? Pessoal, microfone desligado durante a execução da RAF, tá? Converse comigo somente pelo chat. 21h33 a gente volta aqui. Fechou? Então, até mais.
Ok, pessoal, deu aí os 10 minutinhos. Rosana, recebi tua mensagem aqui, tá? Amanhã de manhã, lá por umas 9 horas. Me dá uma cobrada, ver se já tem alguma resposta da tutoria, tá bom? Você me ajuda a ficar focada também. E também não esquecer de ir atrás, tá? O Pedro também tinha colocado que não tinha. Paulo colocou que não tinha conseguido enviar, mas depois colocou que respondeu. Acho que foi então, né, Paulo? Deu tudo certo. Porque às vezes aparece que não envia, mas você atualiza e ele foi. Tem esse bugzinho aí também, tá? Ok. Então vamos adiante aqui. E... Então, eu vou pedir para vocês também, para vocês preencherem um link do formulário da avaliação da aula de hoje. Eu vou mandar para vocês aí no chat, tá? Lembrando que nós somos turma NV. ND navio, V de verde, tá? Preencham lá sobre o roteiro, sobre a aula, sobre as trocas que tivemos, sobre a formadora, sobre a atividade proposta, tá? Avaliem tudo. As avaliações de vocês são bastante importantes para que a gente consiga estar sempre se aprimorando, certo? Sobre a semana aí, dia D na escola, essa é uma semana que a gente está debatendo nas nossas escolas combate ao bullying, né? A semana da convivência e do respeito, estamos combatendo o bullying, falando de leis, falando de conscientização. Essas referências bibliográficas aqui do Saiba Mais estão todas já para vocês lá na biblioteca. Lembrando que, assim, na biblioteca, pessoal, ó, não está aqui dentro o link, tá? Quando a gente abre a biblioteca, mas ele está aqui, ó, está aqui anexado. Você clicando aqui, ó, isso aqui, por exemplo, é o link da atividade da nossa aula de hoje. Eu clico aqui, ele já vai carregar em uma nova guia aqui para mim, e aqui eu já pego o link. Vou tentar fazer um compartilhamento para vocês, compartilhar a janela inteira para a apresentação e compartilhar a janela inteira para vocês entenderem, conseguirem visualizar o que eu estou falando, tá? Janela. Tela inteira. Tá, vamos lá. Então aqui, ó, agora estou compartilhando de uma maneira diferente. Tá aqui, quando você clica aqui, ó o que vai acontecer. Aqui já está carregando, ó. Tá vendo? Já está carregandinho aqui, ó. Então, essa aqui é a atividade. Eu peguei lá pelo Classroom e ela veio para cá. Aqui eu posso pegar tanto o link aqui do navegador, certo? Quanto o link aqui no compartilhar e copiar link, nesses dois lugares aqui você pode fazer. E você pega por aqui. Então, ela tá aqui, ó, voltando, tá aqui, ó. Você clicou, ela já vai carregar ali, já pega o link por lá, já abre. Isso em todas, tá? Todas as atividades têm anexado, tá? Aqui tá só NV, mas é a nossa atividade também, só mudou o nome. Todas têm na prática anexadinho aqui, é só vocês acessarem, já tá tudo separadinho, distribuidinho para vocês, reunião a reunião, certo? Só clicar lá e pegar, tá bom? Da reunião 1 a gente não tinha na prática, porque foi o nosso acolhimento, então nós temos a partir da reunião 2, beleza? Conseguiram visualizar aí? Então, eu vou parar de compartilhar e vou voltar aqui com vocês para a gente fazer o nosso print final aqui da nossa aula de hoje, em 3, 2, 1 e... Pessoal, mais uma vez agradeço a presença de vocês. Foi uma aula bastante enriquecedora, né? Vou mandar aqui já o print da aula de hoje. Já está chegando lá no grupo de vocês. Certo? Esse print aqui é para vocês se verem aqui na atividade. Não é necessário, como eu falei para vocês, ficarem comprovando nada para a direção. É a direção que tem que ir atrás aí da frequência de vocês, tá bom? Conseguiu responder, Rosana? Deu certo? Abre o microfone, Rosana. No Forms, a RAF não. Do Forms, a RAF não deu certo, entendi, beleza.
Então, amanhã de manhã eu vou falar com a minha tutora, vou mandar para ela os seus dados, igual ela. Eu pedi os mesmos dados que ela pediu de outra cursista, também estava com problema. Vou passar para ela para ver o que ela consegue resolver e o quanto antes, né, para você não ser prejudicada, tá bom? Pessoal, é isso. Vamos encerrando aqui, vou parando a gravação. Um bom descanso para vocês. O Paulo também não conseguiu. Paulo, mesma coisa que eu solicitei para a Rosana. Entra no meu WhatsApp, me manda os seus dados, seu @escola, seu CPF, seu nome completo, tudo, as mesmas solicitações que eu fiz para a Rosana ali, no mesmo número de telefone que eu deixei ali para a Rosana, você também me manda lá certinho para a gente ir atrás e ver o que a gente pode fazer. Tá bom? Quanto antes. Eu não consegui, não. Ficou em branco, ó. Mas não conseguiu entrar, nem acessar a RAF, nem nada? Eu acessei tudo, mas não aparece que foi feito. Você acessou de novo e aí tá de novo para você fazer? Tá. Aí eu entrei de novo e não tá aqui de finalizar, não finaliza. Não, atualiza, que às vezes aparece isso. Aí teu caso é diferente, porque eles não estão conseguindo nem abrir. Se você conseguiu abrir e só não está conseguindo finalizar, você vai fazer o seguinte, vai atualizar, que às vezes vai aparecer para você já como respondido. Não aparece ali que foi enviado, não notifica para você. E aí deu a página em branco, não mostra nada. Então dá um tempinho, depois tenta novamente, tá? Tá. Dá uma atualizadinha aí. Vê se aparece como enviado, deu certo. Se aparecer para você preencher, é porque não deu. Mas você está conseguindo abrir, pelo menos. É que eles não estão conseguindo nem abrir a RAF. Daí é outra situação. Certo? Então, eu vou parar a gravação. E aí, vejo vocês novamente na